Boa noite para todos, bem-vindos a mais uma live organizada aqui. Hoje a gente vai falar sobre casa segura, casa organizada. Nossa convidada é a Márcia Caldas, arquiteta da Matiz Arquitetura aqui de Natal. Vou falar um pouquinho mais sobre a Márcia assim que ela chegar, ela tá chegando por aqui, tá? Então, se você gostaria de mais informações, eu acho que alguém merece receber esse tipo de informação para ter uma casa mais segura e mais organizada, encaminha esse link, encaminha essa live aqui no aviãozinho, né? Faz essa divulgação enquanto a gente está aqui no esquenta da live, tá? Quem tá falando aqui, gente, é a Carol Organizer, né? Se você apareceu por aqui, aqui é a Carol que vos fala. Sejam muito bem-vindos. Aqui é o nosso ambiente. Toda terça-feira a gente faz uma live com a temática de organização, com a temática de casa, com a temática de transformação pessoal, de empreendedorismo, enfim, temas ligados aqui à nossa vida, né, ao nosso cotidiano, sejam eles diretamente ligados à organização ou transversais aí, complementares ao que a gente faz, né, ao meu trabalho, ao meu serviço. Eu trabalho com organização desde 2012, levando a organização para a casa das pessoas, né, aos ambientes, às mudanças, né, aos espaços, às rotinas dessas pessoas, né, as transformações que elas podem ocorrer, tá? Seja presencialmente, seja de forma online, além de levar cursos, oficinas, mais práticas também, para que as pessoas possam se organizar. Sejam todos bem-vindos aqui. Meu boa noite também para quem está chegando por aqui agora. O tema de hoje é casa organizada, é casa segura. Então, quais são esses aspectos, né, que a gente tem que considerar para a gente ter uma casa segura, né? É somente os aspectos ligados à organização ou somente os aspectos ligados à arquitetura, ao espaço físico da casa, né? Como que é essa rotina que a gente tem que fazer? Se isso é ligado somente aos idosos, enfim. Então, sejam todos bem-vindos. Então, para não enrolar mais, né? Não ter mais delongas aqui, tem bastante gente entrando. Deixa eu ver se a Márcia já está por aqui também, para a gente poder começar esse bate-papo para vocês. Lembrando que se vocês têm dúvidas ou se vocês gostariam de deixar aqui um depoimento, deixar alguma coisa declarada, é só colocar aqui nos comentários. Eu anotei algumas dúvidas aqui que as pessoas me mandaram antes, mas é só colocar aqui nos comentários que a gente vai partilhando aqui com todo mundo. Vai ter um resuminho aqui do nosso papo também, que eu vou postar logo depois da live, e a live vai ficar gravada aqui no IGTV e também lá no YouTube. Espero que vocês também, né, possam rever e poder absorver mais essas informações, caso vocês precisem, né, voltar para ver alguma informação, para ver aqui alguma dica, tá bom? Deixa eu voltar aqui para poder chamar a Márcia. Mas antes, deixa eu apresentar a Márcia. A Márcia Caldas, tá? É uma arquiteta que eu conheço já há algum tempo, e quando eu conheci a Márcia, ela me foi apresentada como uma pessoa que cuida dos detalhes, né? Então eu lembro bastante desse termo, né, dessa apresentação da Márcia, e de fato depois uma pessoa tão simples, uma pessoa tão calma e tão afável que vocês não acreditam, tá? Ela trabalha com os aspectos, né, dos projetos arquitetônicos mais ligados à longevidade, aos cuidados e atenção para as pessoas de terceira idade, mas também trata de outros aspectos, né, de profissionais, né, de escritórios profissionais, quero dizer, nessa área também de saúde e também para os demais ambientes da casa, quer sejam eles ligados ou não aos idosos, né, as pessoas de mais idade aí, preocupados com esse processo das pessoas estarem, inclusive, dentro de casa, ao processo de ter mais segurança dentro de casa e pela longevidade, né, que a gente tem encontrado esses dias, né, esses últimos anos, das pessoas terem mais tempo de vida, né, e aí precisam dessa qualidade de vida. E esses são os arranjos, né, esses são os aspectos que ela, como especialista, né, já cuida disso pra gente. Então, bem-vinda, Márcia. Vou fazer o convite aqui pra gente já começar. Aqui tem uma coisa aqui na minha frente. Pronto. Márcia. E aí, ela mesma vai poder apresentar e falar pra vocês aqui. Deixa eu ver.
Márcia, estou fazendo o convite, enviando solicitação, mas ele está me dizendo aqui que precisa de uma versão mais recente para participar. Eu não sei se está com alguma trava ou alguma coisa. Se você quiser entrar como Márcia Caldas, arquiteta, para tentar testar, tá? Porque eu estou fazendo a solicitação aqui e ele não está deixando eu fazer o convite para Matiz Arquitetura, tá? Não sei nem se vocês estão me vendo, mas eu que não estou vendo vocês, tá? A França está por aqui, a Fabiola está por aqui, a Regina, eu sei que você deu tchauzinho para mim, Márcia, mas aqui ele não tá deixando eu fazer o convite para você, tá? Se você quiser, tô mandando mais uma vez, não tá indo. Se você quiser mudar de Instagram e fazer pela Márcia Caldas, arquiteta, então você vai sair de uma conta para outra, tá? Deixa eu ver se eu consigo falar com você por aqui também. Ok? Cancelar. Não estou conseguindo o contato com a Márcia. Tentei a Matiz, exatamente. Eu tô vendo que você tá aqui conectado pela Matiz Arquitetura. Tô te enviando a solicitação, mas depois ele bloqueia e cancela, né? Diz que precisa de uma versão recente. Eu não sei se o Instagram tá bloqueando algumas coisas, mas nesse caso está bloqueando. Então, me fala se você tem como fazer essa transferência pro Márcia Caldas, tá? Joia, vamos esperar aqui a Márcia chegar. Engraçado isso, né? Às vezes a tecnologia nos dá uma pausa, né? Então, gente, esses dias eu tenho tido poucas possibilidades de estar por aqui falando com vocês, mas aguenta aí que vem muitas coisas, novidades. Amanhã eu vou passar o dia preparando essas novidades, essa agenda para vocês. Olha, a Márcia chegou, vamos fazer o teste com Márcia Caldas, arquiteta. Esse povo que tem muitos Instagrams é muito chique e ele tá dando o mesmo aviso, Márcia Caldas, arquiteta, precisar de uma versão recente. Minha gente, isso é impossível, não sei como é que isso pode. Não é possível participar. Tem algumas pessoas que ele já me disse que não pode participar, que é de todo mundo que está aqui conectado. Aí quando eu coloco... Opa, quase que eu saio aqui. Márcia deu a mesma coisa, viu? Não sei exatamente por que tá dando esse bloqueio. Eu posso tentar sair e entrar de novo para verificar se sou eu, se tá com entrave aqui. Mas não sei te dizer, essa parte tecnológica eu sou limitada, eu chego até um determinado momento, mas depois eu não vou mais pra frente. Deixa eu até ver aqui. Elaine, a Márcia saiu, viu, gente? Engraçado, não é possível participar, aí tem várias pessoas que não é possível participar. Enfim. Para quem chegou depois, sejam todos bem-vindos, boa noite. Estamos aqui esperando a Márcia fazer uma atualização para a gente poder começar o papo com a Márcia. Pronto, ela disse que atualizou. E hoje a gente vai falar sobre casa segura, casa organizada. E a Márcia acabou de fazer um convite. Vamos ver se a Márcia entra aqui para a gente poder falar, para eu não ficar falando sozinha aqui. É muito chato quando eu fico falando sozinha aqui. Foi muito engraçado. Aê! Tá me ouvindo, Márcia? Agora eu acho que a internet tá um pouco estranha aqui. Tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo. Acho que não é a questão da internet, não. É a questão do próprio Instagram mesmo, que ele bloqueia, tem esses bloqueios e atualizações, às vezes dá problema, realmente. Eu vou conseguir atualizar. Tudo bem? Tudo ótimo. Então deu certo. Eu adorei. Oi, gente, vocês estão me ouvindo? Estão ouvindo? Oi, agora a Márcia chegou. Alguém ligou para mim, não sei quem foi. Ainda tem isso. Então, adorei a apresentação. Na realidade, eu vou falar um pouco da questão do nosso encontro, né? Nós nos conhecemos ao vivo e a cores na feira Vida Mais RN, né? Que a Silvana promovia, né? Algum tempo atrás, as versões aí da feira. E assim, eu era super fã da Carol, assim, acompanhando nas redes sociais, sabe aquela coisa assim, lá longe da gente, né? E aí, de repente, tudo conspirou para dar certo e a gente se encontrar e foi muito bacana, porque a partir daquele encontro muita coisa boa aconteceu, né? E essa sinergia e a sincronicidade da vida foi
foi traçando os nossos caminhos e eu estou muito feliz de estar aqui hoje para falar de um assunto que é muito bacana e não quero trazer algo muito formal. Eu acho que é mais um bate-papo mesmo e a gente compartilhar um pouco do que está acontecendo, essas mudanças, o que é que isso está significando, o que é que está impactando, principalmente nesse cenário que a gente está vivenciando hoje. A casa, ela acaba sendo um elemento fundamental para a gente, né? Para recarregar as baterias, para trabalhar, para descansar, enfim, para tantas funções, né, Carol? Então é isso. Exatamente. E estando mais tempo lá, a gente começa a perceber até a rachadura que está no teto que a gente nunca tinha visto. Pois é. Quiçá as coisas, quiçá os problemas, quiçá as inseguranças, quiçá, enfim, os outros detalhes que a gente vai conversar um pouquinho aqui hoje. Eu até estou roubando algumas das ideias de um panfleto que eu tenho desde aquela época da feira, tá aqui. Então, algumas das perguntas vieram daqui, mas também vieram de alguns seguidores. Mas, gente, se vocês têm dúvidas, como eu falei, ou se vocês gostariam de partilhar com a gente aí alguma coisa que aconteceu, ou algum depoimento, coloca aí que a gente lê para todo mundo aqui nos comentários. E, para começar, né, como a gente já se apresentou, a gente já está aqui falando, eu queria perguntar para a Márcia, o que é uma casa segura, Márcia? Pois é, essa pergunta ela é muito bacana porque segurança remete muito à questão do externo, né? De você se proteger de algo de fora, de cerca, né? Num primeiro momento, dentro desse universo, a gente vem em mente a segurança nesse sentido, né? Da proteção de fora. E na realidade, a gente percebe que dentro desse contexto da longevidade, né, dos 60 a mais, eu não vou nem falar mais idoso, porque a gente hoje vive um outro contexto, e cada vez mais a gente percebe que as pessoas estão conectadas numa outra expectativa relacionada à vivência, relacionada a muitos anos de vida, né? Então, a segurança na casa, ela vai estar muito mais relacionada também aos aspectos intrínsecos, ou seja, o que é que eu tenho dentro da casa, fora dos meus muros, que vai promover a autonomia, a independência, a privacidade, né? Você morar hoje com segurança, ela requer não só esses aspectos do entorno, né? Mas também os detalhes. Como você bem falou, né? Da importância da gente pensar nas mínimas coisas. E aí, a gente, dentro desse somatório, que aí a gente pode estar falando de cada cômodo, de cada ambiente, a gente vai ter esse conjunto que vai assegurar, evitar riscos de quedas, né, queimaduras, acidentes domésticos, que dentro desse universo domiciliar é bem recorrente, né? Então, seria dentro desse contexto. Pode falar. Então, segurança para você é uma coisa complexa, é uma coisa que vem do externo, essa parte de segurança, inclusive, vamos pensar aí, segurança quando a gente pensa na questão de invasão, na questão de frio, na questão de, sei lá, isolamento, como você falou, e até de privacidade, que é uma palavra que eu até anotei aqui para não esquecer, porque a gente às vezes esquece, né, que os muros ou as cercas vivas, né, ou até as janelas e as persianas e as cortinas são para isso, né, para dar esse ponto de privacidade, mas também uma segurança interna dentro da casa da gente, pensando nessa questão de redução de acidentes, redução de acontecimentos, redução de, sei lá, problemas que podem vir. Mas eu acho que uma casa segura também, aí pensando no aspecto emocional, aí um pouquinho mais dessa parte de rotina, é também onde a gente se sente bem, né? Você começou a falar sobre isso, acho que uma casa segura é quando a gente entra e se sente abraçado, né? Se sente bem, até faz aquele, cheguei em casa, ainda bem, né? Esse sentimento de estar em algum lugar que é seguro, estar em algum lugar que você pertence, né? Acho que isso também tem a ver com segurança. E aí eu coloco outro ponto também dentro desse aspecto da segurança, de você ter domínio daquele espaço, né? Você ter noção de onde estão as suas coisas, enfim, entra a questão da organização, mas você se sentir bem porque ali você domina, no sentido
né, da percepção espacial, da distribuição dos cômodos, enfim. Por isso que também, quando a gente fala na questão da terceira idade e da adequação nessa longevidade, existe uma resistência, porque as pessoas dominam tanto aquela casa, aquele espaço, por tantos anos moram ali, por que eu vou me preocupar com isso agora? Ou eu nem tinha me atentado para isso. Né? Porque a gente domina aquele espaço. É aquela sensação, às vezes, quando a gente vai chegando perto de casa, já vai dando aquela calma, assim, porque você está próximo de casa. Quando você entra, você está ali no seu território, no seu espaço, na sua zona de conforto, porque você consegue dominar aquele local, né? Mas assim, eu tenho uma amiga que ela fala assim, que o óbvio só é óbvio para quem sabe. Então, por mais que a casa seja uma coisa conhecida pela gente, a gente escolheu aquela casa, a gente decorou aquela casa, a gente colocou junto sozinho ou com uma profissional, né, como um arquiteto, um designer, os móveis, enfim, pensou na circulação, enfim, de iluminação, na circulação de vento, na circulação das passagens, enfim. Às vezes a gente não enxerga o que você vai falar pra gente, que são esses detalhes, né? Que são esses detalhes que a gente tem que prestar atenção para a gente ter essa segurança. E aí vamos especificar mais, né? A gente não vai falar muito sobre essa segurança externa, viu, gente? Nós não somos de segurança privada, nem nada disso. A gente vai falar um pouquinho mais pro final dessa parte da segurança do bem-estar, né? Do controle exatamente que você tem sobre esse domínio, que é importante que a gente saiba o que tem na nossa casa, né? No sentido dos espaços, dos mobiliários e principalmente das coisas, mas a gente vai focar nesse momento sobre essa questão que eu estou falando, da circulação, da arquitetura, da ambientação, né? O que a gente tem que se preocupar? Quais são esses detalhes que são óbvios para nós, profissionais, mas que às vezes, mesmo sendo para nossa casa, a gente não consegue enxergar? Pois é, a gente precisa pensar num percurso, né? E essa questão da segurança, ela começa desde o acesso principal, ou seja, da porta de entrada, do tapete. Recentemente eu coloquei até uma postagem sobre a escolha do tapete, desse capacho, desse tapete avulso, que às vezes a gente coloca na porta com um paninho por cima, enfim. Então, essa entrada principal. E aí a gente vai estar pensando nesse acesso, como é a comodidade dessa maçaneta que eu vou estar pegando e manuseando para abrir essa porta. Às vezes a gente vem com pacotes na mão, vem com a bolsa, vem com tanta coisa, e às vezes o cotovelo mesmo já faz esse papel dessa manipulação da maçaneta. Então, tapete, maçaneta, largura da porta, o que é que eu tenho à frente dessa porta? A questão dessa circulação e do fluxo, hoje, principalmente nesse hall da entrada que está voltando com força a função dessa parada, né, para a gente poder descarregar, ter a higienização, deixar limpar, os objetos. Então, o que é que eu preciso? O sapato. Sapato, exatamente. O que é que a gente vai precisar, né, para poder estar ali à mão, mas ao mesmo tempo não vai estar obstruindo o espaço, né? Obstruindo o espaço. Então, esse aspecto da circulação também é um ponto importante. Na sala, né, a gente vai pensar que hoje em dia os ambientes às vezes estão mais reduzidos e a gente consegue integrar mais os espaços. Porém, a gente precisa tomar algum cuidado, né? Que essa integração dos espaços, elas precisam acontecer de uma forma fluida também, né? Que você não tenha muito mobiliário, a questão das quinas vivas, que também é um ponto interessante da gente estar observando. Hoje em dia, os designers de imóveis já vêm com uma nova roupagem, com um novo desenho, trazendo as quinas boleadas, resgatando esse aspecto do acabamento do móvel, da bancada, a fim de tirar realmente essas quinas vivas. Eu sou super atrapalhada, eu vivo ficando roxa nas pernas, né? Então, eu evito ao máximo, porque eu tenho já esse problema de espaço, de localização. Então, é um item importante. Então, na hora que eu integro esses espaços, que eu vou estar colocando meu mobiliário, é um mobiliário solto que eu estou comprando, que eu estou adquirindo, ou que eu preciso mudar, eu vou estar atenta a essas observações. Ou seja, essa quina mais viva, saliente, ela não é interessante para ninguém, né? Para a criança que está com a baixa estatura, para o adulto, para o idoso. Então, são questões que a gente vem incorporando no desenvolvimento dos projetos agora, vislumbrando não só a palavra acessibilidade, a adaptação do idoso, mas pensando nessa mudança que a gente tem na vida em várias fases, né? Independente da situação que eu estou hoje, mas daqui a uns dias, de repente, né, isso muda. E eu vejo que hoje as pessoas aceitam isso com mais naturalidade. A questão de botar uma barra de apoio no banheiro, evitar estar colocando piso escorregadio, piso porcelanato polido dentro do box, por exemplo.
do Então, box. assim, são aspectos que a gente já traz com mais naturalidade e que as pessoas aceitam. O mercado ainda não tem uma diversidade muito grande de produtos, mas está mudando. Hoje eu já vejo que a Leroy, por exemplo, já tem uma seção de barras de apoio que tem cores diferentes. A gente já tem a Deca, que também vem inovando e vem trazendo os acessórios, né? A parte de metais, de torneiras, de acabamentos, de acionadores, que também já se preocupa e traz, pela exigência que a própria norma tem, né? Hoje a gente tem a norma 9050, de 2020, que saiu uma versão nova, que é a norma que trata sobre acessibilidade nos ambientes coletivos, nos ambientes públicos, porém ela serve de referência também para as nossas casas, em relação ao dimensionamento, em relação a especificações, que acaba sendo esse norte e essa referência para a gente usar no aspecto projetual, né? Então, voltando para casa, a circulação, esse aspecto, esses ambientes integrados que acaba sendo uma tendência muito forte, né? A questão dos acabamentos, das cores, do contraste. Às vezes a gente tem uma uniformidade muito grande de cores, tudo muito branco, tudo muito bege, a gente não consegue ter uma diferença de percepção rápida, por exemplo, para quem tem uma baixa visão, de profundidade, de aproximação. Então, são elementos que a gente precisa estar atento para, no momento de uma compra, e eu falo muito assim, às vezes a pessoa não vai mudar tudo da casa, mas, eu vou trocar as cadeiras, né? Já estão velhos, eu vou trocar as cadeiras do jantar, por exemplo. Então, eu vou estar observando como é esse meu encosto, que altura é, se de repente eu não posso colocar 2 cadeiras das cabeceiras com braço, porque uma pessoa mais idosa acaba tendo esse apoio melhor para poder levantar, para poder sentar. Então, a gente vai começando a inserir estratégias e trazendo esses pequenas sutilezas que podem estar ajudando, né, nesse momento, na questão do uso e do apoio. Então, mobiliário, quinas arredondadas, braços, sofás, as alturas, né, desse assento. Não ser fofo demais e muito baixo, porque realmente dificulta. Então, a questão da densidade de colchão e de sofá também são elementos que a gente precisa estar atento. Claro, existe uma variação de estatura, né? As pessoas mais baixas, mais altas, isso é normal, a gente vai ter uma variação. Por isso as pessoas precisam estar mais atentas, porque a gente não pode pensar que está padrão o tempo todo, né? A medida padrão, o pedreiro vai botar uma bancada lá, a medida padrão é tanto de altura. Mas, na realidade, a altura tem que ser adequada a quem vai estar utilizando esse espaço. Então, essa inversão de que o espaço, a gente se adapta ao espaço, está equivocada. A gente precisa entender que as coisas podem ser personalizadas e adequadas à minha necessidade, à necessidade das pessoas que vão estar usando aquele local. Então, quando a gente fala desse percurso dos ambientes, que aí... eu não sei se eu respondi a sua pergunta, pelo menos, a questão da iluminação também, né? Cada ambiente ele tem uma função. Então, a gente vai ter o ambiente da sala, que hoje a sala multiuso, né? Lazer, trabalho, jantar, encontro. E aí a gente tem o quarto, que é repouso, que é relaxamento, mas tem pessoas que usam TV, tem pessoas que estudam no quarto. Então, as funções da casa, elas estão muito híbridas, né? E aí a gente precisa estar atento a essa questão, por exemplo, da iluminação. Se eu posso estar trabalhando dentro do quarto com uma iluminação que eu gere uma possibilidade de uma intensidade de luz, uma redução de luz. Tem pessoas que têm problema de insônia, né? Então o quarto ele precisa ir relaxando para essas pessoas que precisam realmente se desligar e têm dificuldade. Então, a iluminação, uma iluminação indireta. Hoje a gente tem vários artifícios que não precisam necessariamente a gente fazer uma reforma e sair quebrando tudo, né? A gente tem muita luminária interessante, fita de LED que pode ser adaptada nesse mobiliário. Então, são elementos que hoje a gente já consegue encontrar com mais facilidade. Até aquelas luzinhas de LED que a gente coloca até dentro do guarda-roupa, que é adesivado mesmo, que a gente compra nessas lojas aí importadas, também são estratégias que a gente pode estar utilizando e que vai estar lá iluminando, de repente, o cabideiro, e você vai ter uma solução simples, mas que traz esse conforto. Então, o exercício é esse, o convite é esse. O que é que eu posso melhorar?
né? Sempre posso estar melhorando em algum aspecto. Tem alguém falando aí algumas? Pode falar. Não, vou até resumir um pouquinho do que se comentou aqui. Primeiro, uma fala foi de casa atemporal, que é exatamente isso que você está colocando. As pessoas começaram a pensar nesses cuidados, nessa segurança, mais pensando na terceira idade, mais pensando nessa longevidade que a gente está enfrentando. No entanto, a gente também tem que pensar que a gente pode ser que more muito tempo naquela casa, e a gente tem que fazer essas personalizações. Acho que a gente deve fazer essas personalizações pensando em si, pensando nas pessoas que moram ali, né? Então, eu, por exemplo, eu não sou padrão para nada, eu sou pequenininha, então as coisas têm que ser mais baixas para mim, né? Tem que ser confortáveis, tem que estar iluminado mesmo, como você falou, né? Por mais que a gente more numa cidade que é a cidade do sol, né? Às vezes tem um cantinho, como você mesmo disse, que é dentro do guarda-roupa, que está lá, que não tem uma luz, né? Se eu não conseguir colocar uma fita de LED, se já não tem naquele espaço, eu posso instalar. E hoje existem não só esses pequenos acessórios, mas existem muitas possibilidades de você mesmo criar alguma coisa para poder te ajudar nesse processo, né? Mesmo o tapete, às vezes ele não tem um antiderrapante, você pode mandar alguém colocar um forro antiderrapante, né? Você pode adaptar algumas coisas que você já tem também para melhorar essa segurança. E, como você disse, essa segurança não é só para o idoso ou só para alguém da família especificamente, mas para todos que estão lá, né? Para que todos se sintam confortáveis, né? Uma outra coisa que você falou que eu achei muito legal, que é a tendência é de que as pessoas tenham mais espaços livres dentro de casa, justamente para evitar esse sufocamento de ter tantas pessoas, de ter tantas coisas e facilitar a circulação, né? Veio até na minha cabeça essa ideia de minimalismo. Para mim, uma casa confortável, uma casa com a minha cara, é minimalista, né? A questão de que tem pouca coisa e de que eu tenho que economizar. Não, é uma casa que é a minha cara e que pode, né, garantir essa circulação, que pode garantir essa segurança, para mim é minimalista, tá? Vou até aproveitar e ler aqui. Então, interessante essa abordagem, porque quando falamos em acessibilidade, temos a tendência a considerar mais adaptações relacionadas a questões motoras, né, de circulação, mais a questão ligada a alguém que tem algum problema de mobilidade, né, dentro de casa, essa questão até dos degraus, que é uma das coisas, por exemplo, que a Márcia não falou. Os ambientes estarem integrados quer dizer até isso, né, Márcia? De ter só um piso, né, de não ter muitos degraus, de não ter muitos níveis diferentes também, né? Então, eu acho que isso também é uma coisa boa, né? E trazer o lado de fora, né? Eu sou privilegiada, eu moro numa casa que tem verde para todos os lados. Minha mãe ainda bota planta dentro de casa, então, para todo lugar que eu olho, tem essa possibilidade. Mas às vezes você se sente tão dentro da selva de pedra também que você precisa ter esse fôlego também, né? Uma das pessoas até colocou aqui, né? A parte da biofilia, né? Que também existe essa preocupação de você trazer o de fora para dentro de casa, né? Isso... Na realidade é uma tendência bem forte, né? A gente já vinha acompanhando isso em alguns fabricantes, porque geralmente quando eles vão trazer algum produto novo de revestimento, sempre tem essa retomada das tendências mundiais, né? E a questão de você trazer esse verde para dentro do ambiente, inclusive usar a planta dentro do banheiro, que é uma coisa que está em alta, até recentemente eu usei num apartamento e ficou bem interessante. É justamente a gente trazer aspectos relacionados a essa humanização, né? A humanização, ela tá dentro de um universo não só do aspecto da saúde, como a gente trata clínicas, consultórios, né? Fala da questão da humanização desses espaços, mas também dentro de casa, né? Então, o aspecto das plantas, o mundo pet que está aí, que também requer cuidados, né? Ou seja, se eu tenho um pet em casa, ter cuidado em relação a onde está o tapete, onde é que está a casinha, onde é que está a alimentação, e ter também esse espaço delimitado para você também evitar algum tipo de acidente com os pets também, né? Então, é um aspecto que veio para ficar, a questão do verde, realmente. Muita gente está retomando, muita coisa bacana está surgindo no mercado e virando tendência. Até as plantas permanentes, né, que são as artificiais, tá mais chique, é permanente agora. Porque estão melhorando o aspecto realmente que muitos parecem realmente de verdade. Então, assim, são questões e pontos que a gente está
na realidade, a gente está sendo convidado a rever várias coisas, né? Dentro desse contexto que a gente está vivendo intensamente dentro de casa. E o profissional arquiteto, ele está aí com a faca e o queijo na mão, né? Porque a gente está delirando, porque as pessoas falam de casa, porque as pessoas estão mais atentas ao detalhe. Então, são pontos que realmente fazem a diferença, né? E você, como professor, Eu achei legal. pode falar. A gente também, eu mais ainda, porque além, eu digo sempre que eu venho depois da Márcia, né? A Márcia tá lá, aí vem a Cici, que falou sobre a casa temporal, que aí depois ela faz essa combinação exatamente de cores, né? Ela busca essa parte dos móveis, enfim, da decoração, dessa parte da biofilia, enfim. E aí eu venho depois, porque eu trago as coisas para dentro dos armários, eu trago as coisas, como elas vão ser sistematizadas, como elas vão ser organizadas, como elas vão ser arquivadas, entre aspas, ali dentro daquele espaço para ficar mais fácil de encontrar, né? E aí, uma coisa que você falou que eu achei bem interessante, que a gente também sugere isso na organização, quando a gente está fazendo, por exemplo, uma organização de uma rotina doméstica, vamos pensar aí de limpeza da casa. A gente tem que fazer esse tour pela casa inteira. Então, tem que fazer uma grande avaliação de como que é a minha casa, como é que é a vida lá dentro, que tipo de itens que eu preciso trocar, vamos pensar em roupa de cama, roupa de banho, que tipo de itens que eu preciso limpar e não esquecer de limpar, tipo sanca, tipo ventilador de teto, né, tipo ar-condicionado. E aí eu tenho que anotar isso. Eu acho que isso é importante também nesse tour que você falou, de quando a gente entra em casa, de como que é essa circulação, de como que é essa iluminação, de como que é esse meu móvel, de como que é esse meu piso, se eu preciso, né, fazer uma adequação de apoio, se eu preciso de uma cadeira especial, ou fazer algum tipo de adaptação ao que eu tenho. E aí eu queria perguntar para você, por onde que eu começo? É por esse tour? É fazendo contato com um profissional para ele junto com você nesse tour? Como é que funciona isso? Na realidade, hoje a gente tem várias demandas, né? E assim, de repente, dependendo da situação que você está de investimento, que também é uma coisa importante, a gente precisa saber até onde a gente vai conseguir ir, né, nessas intervenções. A gente pode trabalhar pontualmente, pensando nessa consultoria de uma forma pontual. Por exemplo, tem pessoas que se preocupam logo com o banheiro, com a adaptação do banheiro, né? Alargar as portas, já colocar as barras. Então, a gente pode estar começando de um ponto mais crítico, que é o banheiro, né? Comecei a fazer aquele tour e não cheguei ao banheiro. O banheiro, ele é uma área molhada, é uma área que requer cuidados com a parte de revestimento, com os acessórios, com a manutenção, que é um item importante também. Quando a gente fala em arquitetura, na hora que a gente está projetando e fazendo as especificações, essa dificuldade da manutenção, porém ela é extremamente fundamental, porque o tipo de piso que eu vou usar, o tipo de tinta que eu vou estar pintando a minha parede, se ela é lavável ou não, é muito cara, mas quanto tempo eu vou passar com aquela pintura? Então, esses aspectos, eles fazem a diferença. Então, talvez num primeiro momento é realmente olhar os pontos críticos, como é que está o meu banheiro, como é que está a minha cozinha, né? A cozinha é um ponto importante, tem quina viva, tem prateleiras de vidro, mesas de vidro, né? Como é que está essa distribuição? E aí pode-se contratar um profissional para realmente dar essa diretriz mais direcionada, fazendo um projeto, fazendo orçamento e se planejando para poder realizar uma reforma. Ou também eu posso estar trabalhando de uma forma mais superficial, né? Trabalhar com uma consultoria, trabalhar com a organização, né? Com uma profissional que dê suporte nessa parte da organização. Então, a gente tem um leque de possibilidades, das coisas menores até as intervenções maiores, como é, por exemplo, escolher um terreno que fique mais adequado, que não seja um terreno, por exemplo, para construir a casa que seja íngreme, que eu vá trabalhar com desníveis internos, porque não vai ser interessante para uma situação de longevidade. Então, a gente vai do micro ao macro. A gente consegue dar esse suporte para o nosso cliente, desde coisas pontuais. Arquiteto é uma coisa muito fora do comum. Não é fora do comum. Você vai direcionar para aquela sua necessidade. E aí a gente pode chegar até uma reforma e uma construção nova. Então, a gente pode estar permeando aí um universo bem diversificado mesmo, para poder ajudar as pessoas da melhor forma, pensando nesses aspectos, né? Que vai gerar segurança. Lembrem, o óbvio não é óbvio para todo mundo. Então, eu sempre falo que a gente tem um olhar diferente, né? A gente vai na casa das pessoas, a gente escuta a sua demanda, né? A demanda
do que você está sentindo dentro da sua casa. Ah, eu estou com um problema, como você falou, dentro do banheiro, porque já aconteceram muitos acidentes, por exemplo, né? Uma urgência principal é aqui dentro do banheiro, que já teve muito acidente, a gente quer fazer uma adequação. Então, você escuta o que a pessoa fala e, às vezes, o seu olhar é totalmente diferente do da pessoa, porque você consegue enxergar o piso que é diferente, você consegue enxergar a necessidade que a pessoa só na fala do que ela relatou, do que já aconteceu. Você não precisa nem entrar nos detalhes de iluminação, de ventilação, da parte oh meu Deus, tem aquele negocinho, como é que chama? Que sai o ar, Exaustor? não é? Oh meu Deus. Se tem exaustor, se não tem, se tem ventilação, se não tem, se é úmido, se não é. Até esse aspecto da segurança até sanitária, vamos pensar assim, né? A gente também começa a enxergar esses pequenos detalhes que às vezes a gente não se preocupa, né? Que a gente não percebe. E por isso é tão importante esse apoio especializado, né? Desse profissional, do arquiteto, que tem esse olhar, né? E de fato pode te ajudar com uma quantidade enorme aí de possibilidades, seja uma consultoria, seja um projeto aí, ó, desde o terreno até do projeto até a casa toda, ou seja uma orientação global para que você consiga ir fazendo aos poucos pequenas adequações, seja uma intervenção mais física, né, dentro de um orçamento que você tem aí, eu tenho um orçamento tanto para fazer essa intervenção dentro do seu banheiro, dá para poder fazer, como a Márcia mesmo disse, você quer uma coisa diferente, você consegue cores, você consegue meu Deus, pisos, né, revestimentos diferentes, você consegue adequações diferentes, inclusive de decoração para aqueles ambientes que você está precisando aí de ajuda. E aí uma última pergunta, não ligada muito aos aspectos das instalações, né, ou da circulação, ou dos ambientes, mas ligados às coisas que as pessoas têm, que foi uma das perguntas que eu recebi, essa pergunta, por exemplo, com relação à rotina, com relação a medicamentos, exercícios, né, como que, ela até colocou assim, por exemplo, as minhas panelas, existem alguns cuidados, né, de segurança que a gente tem que ter, pensando nessa parte de longevidade, pensando nessa parte de segurança, né? Que tipo de dicas que a gente poderia dar pensando nisso, né? Nessa parte de rotinas, nessa parte de medicamentos, nessa parte de, sei lá, panelas ou utensílios aí, você falou da cozinha e do banheiro, que são pontos mais críticos, né? Onde acontece realmente a quantidade maior de acidentes, né? Como que a gente pode pensar aí nessa segurança? A questão da cozinha é um item importante no sentido da sequência das atividades, né? Então, assim, essa organização que você pensa muito bem, domina muito mais do que eu, né? Da organização do que está em cima, do que está embaixo, do que está nessa ordem, né? de manipulação, eu acho que seria um primeiro ponto importante para a gente estar observando, né? Ou seja, o que é que está próximo, que realmente, de fato, eu uso para eu poder organizar os meus novos armários ou projetar esses novos armários, né? Quando a gente vai desenvolver o projeto de marcenaria, por exemplo, a gente tem esse cuidado de entender como é um pouco a rotina da pessoa, como é que ela vive, o que é que ela usa, se ela come em casa, se ela não come, quantas pessoas são. Então, esse tipo de preocupação, ela começa desde esse espaço até realmente a escolha dos utensílios, né? Ou seja, o que é que eu vou estar usando, que tipo de panela eu vou estar utilizando, a importância dessas panelas em relação ao tipo de fogão, que hoje em dia no mercado a gente tem várias opções, né? A bancada vai mudando, existe o cooktop e esses elementos novos, né? Que cuidado eu estou tendo em relação a essa minha manipulação e esse meu uso no espaço da cozinha. Então, eu falaria dessa sequência de uso, que seria um ponto importante para eu observar onde é que eu vou estar, onde é que são os meus pratos do dia a dia que eu estou usando, as panelas que eu vou estar utilizando para cozinhar, né? Porque na cozinha a gente sempre separa armazenamento, cocção e preparo. É sempre essa triangulação para a gente poder entender como é que funciona. Então, seria um primeiro ponto para a gente pensar no layout, que o layout é a gente pensar na planta, né? Ou a distribuição desses espaços, né? Armazenar, preparar e a cocção, que é cozinhar, né? De estar tratando essa alimentação. Então, é a planta, a distribuição da planta, a distribuição disso no mobiliário e a organização disso dentro desse espaço do mobiliário, né? Seria um ponto importante. Ela falou mais o que também? Organização, cozinha. Espaço de ginástica. Ela falou de medicamentos e exercícios, né? Se você não tem um espaço físico externo, como que funciona? E eu acho que o que ela queria dizer não era só questão de exercícios físicos, talvez fosse
exercício mental, esse exercício de atividades que são realizadas, de rotina, de tipo de tarefas. Talvez tenha sido isso que ela queria perguntar. Na realidade, por exemplo, essa questão da medicação é um ponto importante, assim, a gente tinha em mente aquela história da farmacinha no banheiro, né, que a gente já não coloca mais por causa da questão de umidade, enfim, a gente vai estar trabalhando isso até dentro do aspecto quando a gente projeta na parte da marcenaria, na parte interna, no quarto, mas na realidade vai dar a rotina de cada um. E a estratégia também daquilo está à mão. Se é uma pessoa que realmente é acamada, por exemplo, a minha avó já é acamada, a gente tem um móvel lateral para poder estar tudo ali à mão das cuidadoras, tem um espaço para armazenar no armário separado para isso. Então vai depender também da situação e de como é a sua rotina de medicação. É diária? Precisa estar mais atento, precisa estar mais à mão na hora do café da manhã. Eu, por exemplo, sou viciada em própolis. Todo dia de manhã meu própolis está ali de manhã para tomar com a água. Então, assim, são estratégias que se a gente não deixar ali, passa batido, esquece e sai. Então, a gente também está atenta a essa questão da sua rotina. Se é pela manhã que eu preciso, né, a gente está atento a isso. E até eu lembrei de uma situação na Casa Cor, 2018, a arquiteta ela utilizou esse espaço Longeviver, de espaço para terceira idade, e a estratégia que ela usou era justamente ter um sinalizador na gaveta, que ele alarmava quando a pessoa não acionava essa gaveta. Ou seja, eu tenho a rotina que eu programo tomar aquela medicação tal hora. Não tomou, então alarmar. Então, são aspectos que até eu também estou aí trabalhando com o pessoal e a gente vai em breve fazer uma live bem bacana que fala sobre tecnologia, justamente para a gente tentar trazer também a aproximação das facilidades com o aspecto tecnológico. Quais são as adaptações hoje que já está no mercado mais fácil para mim, que vai facilitar a minha vida? Porque na hora que eu facilito, não é que eu vou ficar sedentária e morta lá, não. É que eu vou usar o meu tempo para outras coisas. Então, facilitar para a gente poder viver outras situações, assistir filme, curtir os netos, ler, fazer live. Hoje a gente tem, assim, a quantidade de pessoas na internet com essa bandeira dos 60 a mais é incrível. Então, assim, tá todo mundo dominando o espaço tecnológico. Então, esse espaço tecnológico vai migrar para casa naturalmente. Então, em breve, estarei fazendo uma live aí sobre tecnologia e esses aspectos de facilidade. Vai ser bem bacana. Perfeito. E era exatamente o que eu queria também encerrar, assim, respondendo essa pergunta também, porque é importante não só a gente considerar o espaço físico, não somente considerar o mobiliário, não somente considerar o uso desses itens, desse acervo que você tem aí na sua casa, mas também como que é essa sua rotina, né? Como que você trabalha, como que você controla isso? E como que você faz uso da tecnologia, né? Ainda mais porque a gente está preso dentro de casa, né? Como que você conseguiu nesse último ano, nesses últimos meses aí, enfrentar tudo isso sem acesso à tecnologia? E eu acho que isso é uma das coisas que os 60 a mais tem alcançado, né? E tem chegado perto da gente, é fazer uso dessa tecnologia, fazer uso dela de uma forma produtiva, como você está colocando, né? De fazer contatos, de poder permitir o trabalho, de poder facilitar e dar qualidade de vida. E é para isso que a tecnologia existe, é para isso que esses materiais diferentes que a gente está falando, né? As inovações existem, para nos ajudar, para facilitar o dia a dia, para que a gente consiga fazer esses exercícios, fazer essas atividades, né? Ter essa rotina daquilo que a gente sonha, daquilo que a gente gosta, né? Mais vezes. E eu acho importante a gente levar em consideração a rotina no momento que a gente vai considerar, inclusive, essa casa segura, considerar essa organização, né? É uma trilogia, né? Muitas vezes a gente só foca também no espaço, né? Só foca na parte do material, né? Do físico, mas a gente também tem que considerar como que é o uso, né? Como que a gente faz, como você falou, né? Como que é a sequência e a frequência desse uso, né? Para que a gente saiba exatamente aonde que ele vai ser colocado, né? De que forma. Ontem mesmo eu fiz uma postagem e uma das seguidoras colocou assim, é lindo de ver, mas o problema é manter. Não, o problema não é manter. O problema já foi resolvido, agora você tem que colocar a mão na massa e, de fato, você tem que manter. Quando a gente tem uma casa bem pensada, eu digo até inteligente, né? Porque no futuro a tecnologia vai servir até para isso, né? A casa vai pensar, ela vai se iluminar, ela vai ficar quentinha, ela vai abrir a persiana, ela vai te dar uma notificação que está faltando comida, sei lá, que é a casa inteligente. Mas para mim, casa inteligente é isso, é uma casa que foi pensada por nós, que vai nos aconchegar e que
traz essa segurança para a gente, né? Foi pensada com todos esses aspectos, inclusive tecnológicos, e inteligente até no sentido de que as coisas estão no lugar para que eu tire, para que eu use, e eu faço, sou dessa bandeira, você tem, então use a canetinha, use a roupa, né? Use a panela que você tem, e depois que você usou, infelizmente, a gente usa para sujar, né? Então a gente suja, a gente tem que limpar, e depois, o que acontece, gente? As coisas vão de volta para o lugar, mas elas não vão andando sozinhas, a gente que coloca lá. Quando a gente já tem um espaço definido, fica muito mais fácil. E isso também vale para, por exemplo, pessoas que têm que ter uma rotina de medicamentos. Se você não tem esse aviso aí da Casa Cor, super tecnológico, então você tem que criar um sistema. Como a Márcia falou, todo dia eu tomo própolis. Então, qual é o sistema? De manhã eu sou mais ligada, então eu tomei meu café, fiz minha refeição primeira do dia e aí tomo meu própolis, tomo meus medicamentos. Ou não, eu sou uma pessoa noturna, faça isso de noite, se você quer. Meu pai toda semana, por exemplo, senta na mesa e sabe aqueles negocinhos que tem que botar a quantidade de medicamentos por dia que ele tem que tomar? Ele abre as cartelas lá, as drágeas e coloca bonitinho, bota lá tem tipo uma bandeja assim de café da manhã, que é quando ele toma e bota lá, que senão ele esquece. Quando você cria esse sistema, na, sei lá, terceira semana, você nem lembra que você já faz isso automaticamente, porque já incorporou, como é a história do própolis, você já toma todo dia, tá lá, você não precisa de um aviso, você não precisa de nada. Quando acaba o própolis, você já compra de novo, porque você vai precisar dele no dia seguinte. Então, é um ciclo, gente. Quando a gente fala em incômodos na casa da gente, a gente se incomoda porque tá faltando alguma coisa para a gente melhorar esse ciclo, né? Que atrapalha a gente de continuar nesse ciclo. É isso mesmo, acho que você resumiu bem. E aí, Márcia, uma última colocação é quais são esses pontos positivos, né? Que a gente quer que a gente tenha menos acidentes, que a gente tenha mais qualidade de vida e uso da casa da gente. Mas qual é a dica maior, né? Qual é a principal sugestão